Gente, retomando aqui a nossa aula, tá bom? A gente vai continuar aqui conversando um pouquinho sobre tipos de clima, ok? Então, nessa aula agora a gente vai concluir a explicação. Dependendo do tempo, aí a gente já inicia a correção da atividade. Mas se não der tempo a gente corrigir as atividades, aí a gente faz isso na nossa próxima aula. Tá bom? Então, vamos lá. Lembra do nosso acordo, é isso? Manter o áudio fechado, mas havendo necessidade de fazer uma pergunta, um comentário, tirar uma dúvida, você vai lá, ativa o seu áudio de forma instantânea e já tira a sua dúvida, ok? Então vamos lá, continuando aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, ok? Então vamos lá. Com relação ao clima tropical e o clima equatorial, nós já conversamos um pouquinho disso. Nós vimos que o clima equatorial são das áreas que estão ali mais próximo da linha do Equador. E os climas tropicais são aquelas áreas que estão entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Okay? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o clima subtropical. Tá? Então perceba que o clima subtropical, se você localizar ele aqui na legenda, aqui, ó, cadê? Subtropical, aqui, ó. Então, aqui na legenda está o clima subtropical. Alguém pode perguntar, professor, por que subtropical? Veja, porque está fora dos trópicos. Então, a gente viu que o clima tropical são as áreas que estão entre os trópicos, de Capricórnio, de Câncer e de Capricórnio. Agora, subtropical são as áreas que estão fora dos trópicos. Por exemplo, perceba aqui, ó. Essa região da Argentina aqui, ó, clima subtropical. Perceba que aqui está o trópico de Capricórnio aqui, ó. Ô, professor. Sim. Eu não entendi por que Capricórnio, tipo. Veja só, Maísa. A gente não tem a linha do Equador, não é isso? Não é isso, Maísa? Sim. Pronto, a gente tem a linha do Equador. Um pouquinho aqui acima, no globo, a gente tem o Trópico de Câncer. E aqui abaixo, a gente tem o Trópico de Capricórnio. Professor, mas quem são essas linhas? Veja só, essas linhas, elas não são visíveis, são linhas imaginárias. Tá bom? São linhas que servem como referência de localização para qualquer ponto da superfície terrestre. Agora, são linhas imaginárias, que a gente só vai identificar essas linhas em mapas. Por exemplo, esse mapa aqui, esse planisfério, aí aqui a gente consegue identificar essas linhas. Trópico de Câncer. Então, a linha de cima é Câncer e a linha de baixo é Capricórnio, né? Isso, exatamente. A linha de cima é Trópico de Câncer e a de baixo Trópico de Capricórnio. Lembrando que a gente tem outra linha aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente tem essa daqui e tem outra aqui, ó. Mas aqui é o círculo. Ah. Aqui é onde eu... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Aqui em vermelho, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ser o círculo polar ártico e aqui embaixo vai ser o círculo polar antártico, tá bom? É só você lembrar que o círculo polar antártico está próximo aqui do continente da Antártida, tá bom? E aqui a de cima é do Ártico. Lembrando que aqui no Polo Norte a gente tem o quê? A gente tem aqui um mar, o mar glacial ártico. Então, repetindo. Professor. Sim? As linhas horizontais são... A principal é a linha do Equador, né? Exatamente. A que está para o norte é o Trópico de Câncer. Já que estão no sul é Trópico de Capricórnio. Aí as verticais é meridiano e as outras linhas que não é a principal é os paralelos e latitude, né? Exatamente, muito bem. Quem é Glória que está falando, né? Exatamente, Glória. Veja só, as linhas na horizontal, elas são chamadas de paralelos. Agora, dentre esses paralelos, a gente tem os principais. Por exemplo, a linha do Equador, que é o principal paralelo. Aí a gente tem o Trópico
de Câncer. Aí temos o Trópico de Capricórnio. Aí depois nós temos aqui, ó, o Círculo Polar Ártico. E aqui embaixo a gente vai ter o Círculo Polar Antártico. Então, por exemplo, a gente pode identificar aqui as 5, ou melhor, os 5 principais paralelos. Primeiro, Equador, aí depois Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, aí depois Círculo Polar Ártico e depois Círculo Polar Antártico. Ok? Tranquilo? Podemos seguir adiante, deixa eu apagar aqui. Ok, vamos lá. Então a gente estava falando sobre o clima, né? Sobre o clima subtropical. E a gente estava vendo que o clima subtropical, ele está o quê? Ele está fora do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, por exemplo, nessa região que eu vou riscar aqui, ó, nessa região aqui jamais vai ter um clima subtropical. Porque, repetindo, o subtropical está fora dos trópicos. Então, a gente vai ter aonde? A gente vai ter aqui, ó, na Argentina, tá? A gente vai ter aqui na Austrália, a gente vai ter aqui, ó, no Canadá. Perceba que está fora do trópico. O Trópico de Câncer está aqui. Então, a gente vai ter aqui no Canadá. A gente vai ter aqui, ó, no continente asiático. Tá bom? E, com relação à localização, a gente já conversou um pouquinho. Por exemplo, são áreas situadas entre o trópico e a área polar, partes da América do Norte e da América do Sul. Então, vai ser o quê? Vai ser essas áreas aqui, ó, que vai estar aqui, ó, fora do trópico, mas que estão o quê? Que estão próximos tanto do Trópico de Capricórnio quanto do Trópico de Câncer, tá? E tem como característica o quê? Temperaturas médias anuais inferior a 18 graus, ou seja, são temperaturas bem agradáveis, né? São bastante frio. As estações do ano, inverno, verão, outono, primavera, elas são bem distribuídas, mas o que é que acontece aqui? Ó? No verão, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um verão quente e a gente vai ter o quê? Vai ter o inverno frio, tá? E as chuvas, ó, o que é que acontece aqui? As chuvas, elas são o quê? Elas são bem distribuídas, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Pessoal? Não? Podemos seguir adiante? Então, vamos lá. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado? Desliga, por favor, gente. Quem tiver com o áudio ligado, desliga, por favor. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o clima temperado. Tá? Professor, aonde é que está localizado o clima temperado? Veja só. O clima temperado, ele é muito semelhante ao clima subtropical. Então, ele também está fora dos trópicos. Professor, e aonde é que a gente vai encontrar esse tipo de clima? Por exemplo, temperado, cadê? Vamos localizar ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Esse verdinho aqui, ó. Então, o clima temperado, a gente vai encontrar ele principalmente no Canadá, na Europa e aqui no continente asiático. Tá? Então, o clima temperado, ele também vai ser encontrado fora dos trópicos e ele tem certa semelhança com o clima subtropical, uma vez que todos os dois vão estar ali fora dos trópicos. Tá? E quais são as características? O clima temperado, ele vai ter como característica o quê? Temperaturas tendem a ser amenas, ou seja, temperaturas agradáveis. As estações do ano, elas são o quê? Elas são bem definidas. Você consegue identificar quando é verão, quando é inverno, quando é primavera, quando é outono. E no verão, a mesma coisa lá do subtropical, verão quente e inverno frio. Com chuva o quê? Com chuva também bem distribuída, tá? Então, só repetindo, o clima temperado, ele vai ter
característica semelhante ao clima subtropical, uma vez que eles estão localizados ali bem próximo um do outro. Ok? Pessoal, podemos ir adiante? Pode. Sim. Então, pessoal, eu acho que Eloá não conseguiu chegar por aqui ainda, né? Vamos então tentar todo mundo Eloá, Vívia também, não sei Eu se estou Vívia está por aqui, professor. Você está aí, Eloá. Cadê você? Você não ligou a câmera? Como é que eu vou lhe ver, Eloá? Você tem que ligar a câmera para a Eu gente tive que ver. ligar a câmera. Ah, Ok, vamos lá. Olá. Agora eu tô vendo você, tá vendo? Agora não tem tô como mais, aqui, não. tá vendo? Tá vendo que tá aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, com relação ao clima mediterrâneo, preste atenção para esse tipo de clima aqui, professor. Aonde é que a gente vai encontrar esse tipo de clima? Veja só. Vocês já ouviram falar, com certeza, nas aulas anteriores, quando nós estávamos falando sobre mares e oceanos, né? Lembra que a gente comentou sobre o mar Mediterrâneo? Quem de vocês lembra? Pessoal, lembra que a gente comentou sobre mares e oceanos e nós falamos sobre o mar Mediterrâneo? Sim, lembro. Nós falamos que o mar Mediterrâneo, ele é o quê? Ele é um mar de interior, né? Por quê? Porque ele vai ter uma partezinha ali bem estreita na qual ele vai ter contato com o Oceano Atlântico. Então, veja só. O mar Mediterrâneo, ele está localizado, deixa eu apagar aqui, o mar Mediterrâneo ele está localizado aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, o mar Mediterrâneo está localizado aqui, ó. Entre o continente africano e o continente europeu. Tá? Então, quando a gente está falando sobre o clima mediterrâneo, quem é que vai quem é que vai ter esse tipo de clima? As áreas que estão próximas de onde? As áreas que estão próximas do mar Mediterrâneo. É bem simples. É só você identificar o mar Mediterrâneo. Aí, quando a gente fala sobre o clima mediterrâneo, deixa eu localizar ele aqui na legenda. Aqui, ó. O clima mediterrâneo, é só você lembrar que quem vai ter esse tipo de clima são o quê? São as áreas próximas ao mar Mediterrâneo. Por exemplo, aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Então, a localização, região do mar, né, do Mediterrâneo, que fica entre a África, é isso, e a Europa, tá? E tem como característica o quê? Umidade e temperaturas amenas. Ou seja, as temperaturas são temperaturas agradáveis no inverno. E no verão, o que acontece no verão? No verão é um pouco seco. Ok? Então, só você localizou aqui o mar Mediterrâneo, você vai perceber que as áreas que têm esse tipo de clima são essas áreas que estão próximas do Mediterrâneo. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o clima frio. Então, veja só, se você localizar aqui, ó, você vai perceber aqui o clima frio aqui, ó, na legenda, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser esse violeta aqui um pouquinho mais clarinho, né? Então, aonde é que está localizado o clima frio? São essas áreas aqui, ó. Então, essas áreas aqui, ó, compreende aqui o Canadá, essa outra parte aqui que compreende aqui, ó, parte da Rússia, né, da Sibéria. Então, essas áreas aí, elas são o quê? São áreas com clima frio. Então, com relação à localização, quando você falar em um clima frio, você deve lembrar que essas áreas que têm esse tipo de clima estão próximo dos polos. Ou do Polo Norte ou do Polo Sul, como é o caso aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o Polo Norte. Então, perceba que essas áreas aqui, ó, elas estão bem próximas do Polo Norte. Tá bom? E elas têm como característica o quê? Predomínio de massas de ar fria
Por exemplo, lembra que a gente comentou lá no início que atualmente no Brasil está adentrando em seu território uma massa de ar fria, que é a massa polar. Então, as massas frias, massas polares, elas vão ser originadas justamente nessas regiões, desses climas. Tá? Invernos longos e rigorosos, tá? Baixíssimas temperaturas e a presença constante de quê? Constante de neve, uma vez que são áreas bem frias. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o clima polar. Lembra quando a gente falou sobre o clima mediterrâneo? Eu disse aqui para vocês. É só você localizar o mar Mediterrâneo que você vai perceber quais são as áreas que são influenciadas por esse tipo de clima mediterrâneo, né? Que vai ser aquelas áreas ali que vai estar no entorno do mar Mediterrâneo. Com relação ao clima polar, não é diferente. Então você vai ter aqui, ó, o Polo Norte, como eu já falei, e você vai ter aqui o Polo Sul. Então, os climas polares, necessariamente, eles têm que estar próximo ou do Polo Norte ou do Polo Sul. Por exemplo, aqui, ó, a ilha da Groenlândia, uma parte aqui, ó, da Sibéria, na Rússia, o continente da Antártida. Então, perceba que o clima polar vai predominar justamente nessas áreas aí, próximo aos polos. Tá? Seguindo adiante aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o clima desértico. Tá? Então, a gente vai falar sobre o clima desértico e depois sobre o clima semiárido. Então, veja só. O clima desértico, ele tem localização em diferentes latitudes e zonas térmicas do planeta. Por que isso? Porque a gente vai perceber que a gente vai encontrar desertos em várias regiões do mundo. Por exemplo, aqui, ó, vamos localizar aqui, ó, clima desértico. Então, a gente vai ter deserto aonde? A gente vai ter deserto nos Estados Unidos. A gente vai ter aqui, ó, o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. A gente tem aqui, ó, o deserto do Kalahari. A gente tem aqui, ó, também na África, o deserto da Namíbia. A gente tem aqui, ó, o deserto da Arábia. Aqui a gente vai ter o deserto da Austrália. Aqui na América do Sul, a gente vai ter aqui, ó, o deserto do Atacama. Tá? Aqui ao sul, a gente vai ter aqui, ó, o deserto da Patagônia. Então, perceba que a gente tem o quê? A gente tem várias regiões que tem clima desértico e que a gente vai encontrar em quase todos os continentes. Continente americano, a gente tem aqui, ó, nos Estados Unidos, a gente tem aqui na América do Sul, na África, a gente tem aqui no continente asiático e a gente vai ter deserto também lá na Austrália. Só lembrando, o maior deserto do mundo é o deserto do Saara. Agora dizem que o deserto mais quente aí vai ser aqui o deserto do Atacama, que está próximo do Chile, tá bom? E quais são as características dessas áreas desérticas? Aqui, ó, baixa umidade relativa. O que é isso? A presença de vapor de água na atmosfera é muito baixa, tá? A presença de vapor de água na atmosfera é muito baixa. Alta amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Preste atenção. Amplitude térmica nada mais é do que a diferença entre a maior temperatura para a menor. Então, por exemplo, se em Santa Cruz durante o dia faz 30 graus e à noite faz 20 graus. Então, você teve a maior temperatura como sendo 30 graus, teve a menor que foi de 20. Aí você pega 30, subtrai 20, vai ficar o quê? Vai ficar 10. Então, a gente pode dizer que a amplitude térmica daquele dia foi de quanto? Foi de 10 graus. Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima. A ausência de precipitação também é outra característica, ou seja, o quantitativo de chuva ocorrido nessa região é muito baixo. Tá? Por isso que você vai ter o quê? Você vai ter baixa umidade relativa. E outra característica é a dificuldade de adaptação da flora, ou seja, da vegetação.
Nessas áreas desérticas, a gente só vai ter vegetação, que é vegetação rasteira. A gente vai ter cactos, que são aquelas plantas que têm espinhos. Tá? A fauna e os seres humanos, ou seja, essas áreas desérticas, elas oferecem dificuldade de adaptação para as plantas, para os animais e também para os seres humanos. Ok? Com relação ao clima frio de montanha, o nome já está dizendo, a gente só vai ter esse clima aqui, ó, frio de montanha, aonde? Nas montanhas. Então, por exemplo, vamos localizar ele aqui, ó. Cadê? Clima frio de montanha aqui, ó. Professor, Clima frio de montanha. Sim? qual é o nome? Só um minutinho. Deixa eu me localizar no tempo aqui. Essa nossa aula, ela termina 10 e... Ela só termina 10h30, não é essa nossa aula? 10h20. 10h20? Ah, 10h20. Falta 8 minutos. Gente, aguarde só um minutinho aqui, tá bom? Deixa eu só concluir aqui, que aí eu já oriento qual vai ser a atividade e eu peço para vocês colocarem o número, tá bom? Esse aqui é o último slide, tá? Então, com relação ao clima de montanha, a localização vai se dar onde? Em diferentes latitudes e zonas térmicas do planeta. É só você lembrar que esse clima frio aqui de montanha, onde é que a gente vai ter? A gente vai ter ele sobre onde? Sobre as montanhas. Tá? E quais são suas características? O ar é rarefeito. Professor, o que é ar rarefeito? A quantidade de ar disponível no topo dessas montanhas é bem pequena. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, cadê João? João Inácio está por aí, ele sabe o que é que eu vou falar agora. Por exemplo, quando o time de futebol vai jogar bola, por exemplo, em regiões de alta altitude, ou seja, em alguma cidade que está localizada com uma certa altitude, eles têm dificuldade para respirar. Por quê? Porque a quantidade de ar lá é bem menor. Tá? O ar lá é o quê? O ar é rarefeito, ou seja, o ar lá ele está em baixa quantidade. Tá? Outra característica também são baixas temperaturas, né? Uma vez sendo frio, você vai ter baixa temperatura, e a presença constante também de quê? A presença constante também de nuvens. Ok? Perdão, nuvens não, a presença constante de neve. Desculpa, presença constante de neve. Ok? Vamos lá. Rapidinho aqui para a gente concluir, o clima semiárido. Tá? Lembrando que o clima semiárido, vamos localizar ele aqui na legenda aqui, ó. O clima semiárido. Então você vai encontrar ele, aonde é que a gente vai encontrar esse clima semiárido? Por exemplo, aqui no Brasil, ó, aqui no Nordeste, tá? Nos Estados Unidos também vai ter o clima semiárido, né? Aqui na África também vai ter clima semiárido. No continente asiático, a gente também vai ter clima semiárido. Tá? E quais são as características do clima semiárido? Baixa umidade relativa do ar, ou seja, a quantidade de vapor de água presente na atmosfera desses locais são muito baixa. A temperatura ela varia entre quente e ameno, ou seja, tem determinado período do ano que a temperatura é amena, já em outro período do ano as temperaturas são bem elevadas. Dependendo da localização, do índice de distribuição de chuva e precipitação. Ou seja, você vai ter climas semiáridos que em algumas regiões vai chover mais do que outra. Por exemplo, se a gente comparar o clima da nossa região aqui, que predomina aqui, é o clima semiárido. Mas se você observar, em Toritama, chove mais do que em Santa Cruz. E todos os dois têm como clima o quê? Clima semiárido. Mas segundo alguns estudos, inclusive eu cheguei a observar isso, que em Santa Cruz, anualmente chove 50 milímetros, aproximadamente 50 milímetros a menos quando comparado com Toritama. Já Taquaritinga do Norte, aí chove bastante. Taquaritinga do Norte chove bastante durante o ano, ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Não? Tem certeza? Não.
Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, deixa eu fechar aqui rapidão. Ok, vamos lá. Então, a gente tem 4 minutos aqui. Gente, preste atenção aqui. Preste atenção. A atividade da página 282, onde tem organizar o conhecimento, eu passei na semana passada, tá bom? O que é que acontece? Essa atividade ela vai ser corrigida na próxima semana. Tá? Essa atividade que foi passada hoje na primeira aula de vocês, que inicia onde tem aplicar seus conhecimentos, deixa eu só conferir aqui, isso mesmo, aplicar seus conhecimentos, que tem o 4º quesito, o 5º, aí tem o 6º, aí tem o 7º na parte 283, o 8º e o 8º. Isso, até o 8º. Quem não realizou essa atividade lá na nossa primeira aula, terá outra oportunidade. Porque você pode fazer essa atividade depois, tá bom? Aí lembrando que quando for na nossa próxima aula, para a semana, a gente vai fazer a correção de todas essas atividades, da página 282 e da página 283. Tá bom? Pessoal, eu estou percebendo aqui que alguns já colocaram o nome, tá bom? Só professor, então, a gente já fez a página. Você fez a página completa 282 e 283? Eu fiz. Ok. Gente, quem já... fiz, só falta 8. Ok. Pessoal, quem já realizou... Eu fiz também. Ok. Quem já realizou, ok, tranquilo, sem nenhum problema. Agora, quem não realizou, aí vai ter outra oportunidade para realizar, tá bom? Gente, não sai agora não, tá bom? Vão colocando o nome aí, mas permaneçam aí, que eu vou enviar o formulário para vocês anexarem as atividades, tá bom? Então, me dê só um minutinho aí que eu já envio. Rapidão. Professor, pode sair da aula já? Não, gente. Pessoal, não pode sair agora, gente. Pessoal, pedi para colocar o nome, mas não é para sair agora. Por quê? Porque eu ainda vou enviar o link do formulário, tá bom? Aguarde 2 minutinhos aí. Sim. 2 minutinhos, rapidinho que eu já estou enviando aqui estou enviando o formulário. Pessoal, rapidinho que eu já estou enviando já, tá bom? Professor, já pode sair? Não, gente, não pode sair agora, pessoal. Já falei, não pode sair agora, porque eu ainda vou mandar o link lá do formulário, tá bom? Só um minutinho que eu já permito que vocês saiam. 2 minutinhos, tá bom? Pode colocar o nome do professor. Pode, não pode colocar, tá bom? Coloca o nome e continua aí, tá bom? Professor, falta alguns segundos para eu acabar. Professor, Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. 10h20. Não, gente, ainda falta... Aqui a aula voltou 11h20, é? Gente, falta, no meu cronômetro aqui, falta 7 minutos para o Zoom se fechar. Gente, aguarda só um minutinho aí que eu estou concluindo aqui o formulário. Rapidinho, Professor, mas já é 10h20, viu? É porque a gente já começou atrasado tarde na a aula. aula. Certo, gente. Aguarde só um minutinho enquanto eu envio o formulário. Assim que eu enviar o formulário, a gente sai todo mundo, tá bom? Rapidinho. Por isso que a gente estava perguntando se podia sair, porque pra gente faltava segundos. Professor, Oi? a aula volta 10h30, né? Gente, vocês terão aula de 10h30, mas é outra disciplina, é outro professor. Tá bom, gente? Só um minutinho que eu vou enviar.
Só um minutinho que eu vou enviar o formulário, tá bom? Rapidinho, tô terminando o vídeo. A professora Nicele. Esperar para você mudar. Pessoal, quem tá com o áudio ligado, desliga, por favor, gente. Quem tá com o áudio ligado, desliga, por favor. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Gente, todo mundo já colocou o nome? Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou terminando aqui o formulário, eu já envio para vocês. Sim. Lembrando, eu vou enviar, daqui a 2 minutinhos, eu estou enviando o formulário lá no grupo de vocês, tá bom? Então, vocês vão tirar foto da atividade da 282 e da 283 e vão anexar lá no formulário, tá bom, gente? Então, a gente pode encerrar por hoje aqui, tá bom? Tchau. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro, tá bom, gente? Valeu, valeu, valeu. Fui.